Glória a Deus, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse tempo de pandemia, nós vamos gravar nossos vídeos aulas e que você venha ter um bom proveito. Louvamos a Deus por tudo que está acontecendo na nossa vida, e então tudo é da vontade de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos a Deus, então nós aceitamos toda a vontade dele. Quero abordar o tema nessa primeira aula, o novo nascimento. Então, nós todos precisamos da glória de Deus e carecemos da glória de Deus. Estamos separados dessa glória de Deus. Mas antes disso, a nível de introdução, quero dar aqui uma pincelada na palavra de Deus, que depois eu vou gravar um vídeo só falando da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. São divididos em 66 livros, capítulos e versículos. Então, nós precisamos aprender também a manusear bem a palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, ela contém quantos livros? 66 livros, dividido em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento, ele fala do Antigo Testamento e o Antigo Testamento fala do Novo Testamento. Então, os dois se completam, né? Um fala do Messias e o outro fala que o Messias já veio, né? E Apocalipse vai falar de outra vinda do Messias que vai vir arrebatar a sua igreja. Então, nós, mãos à obra, nesse momento, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10, do versículo 10. Não o versículo 10, vamos voltar ao versículo 9, do versículo 9 até o versículo 14, para dar um maior entendimento. Claro que eu não vou explorar versículo por versículo, né? Fazer uma exposição do texto. Vou fazer uma leitura e vou trabalhar o tema, o novo nascimento. Versículo 9. Se com a tua boca confessar que Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invoca. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, nesse momento, você está ouvindo a palavra de Deus e eu estou pregando para você. Então, meu nome é Irmão Célio, congrego na Igreja Batista de Getsemane. Sou pastoreado pelo pastor Valdir Fernandes Maia. Então, Igreja Batista de Getsemane, aqui de Fortaleza. Nós estamos fazendo esse vídeo aula, a EBD, Escola Bíblica Discipuladora. Então, é um discipulado em infinito. Esse discipulado ele vai permanecer no céu de eternidade a eternidade. O que é que nós vamos fazer no céu? Conhecer a Deus. Então, dá para nós conhecermos a Deus em poucas palavras, em pouco tempo? Não. Nós temos uma noção de Deus e acreditamos em Deus pela fé. Se aproximando de Deus pela fé e não pelo nosso conhecimento, não pelo nosso raciocínio, não pelo nós temos um raciocínio lógico, não, é pela fé. Nós conhecemos a Deus, Deus ele é transcendente e nós reconhecemos a Deus através de uma fé transcendente. Então, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é você nascer do Espírito. O primeiro nascimento nós nascemos de uma mãe, de uma pessoa carnal. Nós nascemos de uma matéria pecaminosa. A primeira pessoa que nasceu, ele nasceu na formalidade de Adão. O primeiro Adão fraquejou, pecou, se separou de Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, o Salvador, não fraquejou. O primeiro Adão veio da terra, veio do pó da terra, foi soprado em sua narina, ele teve o fôlego de vida e teve todas as suas vontades. E a sua maior vontade foi o pecado e se separou de Deus. O segundo Adão, ele veio do céu, ele teve um pensamento celestial, ele teve uma vida divina e foi guiado pelo Espírito Santo. Ressuscitou o terceiro dia e voltou para o próprio Pai. E está aguardando para vir buscar a sua igreja, a noiva de Deus. Nós compreendemos melhor essa aula, esse novo nascimento. Nós temos que abrir em Romanos capítulo 3, versículo 23. Abra comigo e vamos conferir a referência bíblica. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, um novo nascimento, eu tenho que nascer não outra vez voltando ao ventre da minha mãe. Se eu nasci do ventre da minha mãe, eu sou matéria. Eu sou o primeiro Adão pecador, que está separado de Deus. Olha o que o versículo está dizendo. Porque
Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não tem um cidadão sequer no planeta Terra que não tenha pecado. Todos pecaram. Para nós compreender como é que nós praticamos esse pecado. Nós pecamos por falar, nós pecamos pelo agir e nós pecamos pelo falar. Então nós somos uma máquina pecadora. Nós produzimos pecado. Não há nada de bom em nós. Nós não conseguimos praticar a justiça por nós mesmos. Tudo de bom vem de Deus. Tudo de bom vem do alto. Nada de bom tem nessa terra. Então dentro do meu coração, do coração de todo ser humano, ele procede os maus pensamentos. A Bíblia diz que do coração do homem ele brota homicídios, adultério, calúnia, enfim, vou parar por aqui. Não produz nada de bom do coração de um homem pecador. Então, destituídos estamos dessa glória de Deus, perdemos a presença de Deus, saímos da presença de Deus, estamos condenados à morte. Porque o salário do pecado produz em nós a morte. O mesmo livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então, se todos nós somos pecadores, não escapou um, e nós produzimos esse pecado de três maneiras, então nós produzimos esse pecado constante. Então, se esse pecado nós produzimos ele constante, ele tem um preço. E eu vou ilustrar isso. Se eu trabalho o mês todo, do dia 1º ao dia 30, aí eu pego o meu cartão de crédito, vou lá na minha conta bancária e coloco o meu cartão de crédito. O que é que vai ter lá? Vai ter meu salário. Então eu vou digitar minha senha e vai sair lá meu salário. Então quer dizer o quê? O suor do meu rosto me produziu um salário no final do mês. Então, esse pecado que eu estou produzindo, o preço do pecado, que é o salário do pecado, ele é a morte. Então quer dizer o quê? Se eu pratico esse pecado continuamente, sem se arrepender, ele vai produzir o que de salário para mim? Pois o salário do pecado é a morte. Vamos ler, conferir comigo em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Tremendo, né? A vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus. Então, se eu peco, eu estou destituído da glória de Deus e o salário vai me produzir uma morte. Uma morte física, que é do nosso corpo pecador, e uma morte espiritual. Quer dizer o quê? Que eternamente eu vou estar separado de Deus. Eu vou para o inferno. Essa palavra inferno, ela assombra muita gente. Muitas pessoas, para não ter essa consciência de pecado, dizem que o inferno não existe. O inferno é aqui no planeta Terra mesmo. Para que o maior inferno do que ter violência, do que ter pandemia, do que ter desemprego, do que ter fome, do que ter injustiça? Então o inferno é aqui mesmo na Terra. E não é, meu amado irmão. Tem uma condenação eterna. Aonde que habita a justiça de Deus. Deus, ele é justo. Ele é amor, mas ele é justiça. Aquele que crê nele, que foi atraído pelo seu amor, vai ter a vida eterna e vai para o céu. Mas aquele que não creu em Deus, que permaneceu em seus pecados, ele vai para o inferno. Depois nós aproximamos, vai ter isso em outro vídeo aula. Então, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. E essa morte é física e é espiritual, é uma condenação eterna. Vou explicar o que significa a morte. Não é apenas um sentido físico, mas é referente principalmente à morte espiritual. Esta morte vem a consequência do pecado que separa o homem de Deus. No seu infinito amor e misericórdia, Deus providenciou que o homem pudesse ser salvo através da fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então quer dizer o quê? É um presente de Deus. O veículo é a fé. Quem garante a salvação? Cristo Jesus. Então é um presente. Para mim tomar posse desse presente é só ter fé. Então, meus irmãos, vamos aqui para o primeiro ponto, recapitulando. Primeiro ponto, todos pecaram. Não tem um justo sequer. O segundo ponto, o salário do pecado é a morte. Mas se o salário do pecado é a morte e tem uma salvação de graça em Cristo Jesus, então nós vamos entender que foi que Cristo Jesus fez por nós no terceiro ponto. Então, Cristo morreu os nossos pecados. Primeiro ponto da aula, todos pecaram. O segundo, o salário do pecado é a morte. E o terceiro ponto dessa aula, Cristo morreu pelos nossos pecados. Em Romanos, permanecemos no mesmo livro de Romanos, para não ficar dando muito trabalho para você manusear. E aqui eu cometi um erro.
Porque o livro de Romanos está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Então, para você ter essa consequência, abrir o Novo Testamento, você vai chegar no livro de Romanos. Passa pelos 4 evangelhos, o livro histórico e aí depois o livro de Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos? Para que você possa ter uma compreensão. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a cartas aos Romanos. É uma carta, não é um evangelho e não é história. É uma carta escrita à localidade de Roma. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Já pensou? Deus esperar sair algo de bom de nós para poder nos salvar, irmãos? Nós temos os 10 mandamentos bem conhecidos da nossa sociedade, principalmente da nossa sociedade brasileira e principalmente da nosso amado Ceará, onde é um país, é um estado muito devoto, né, ao catolicismo romano, né? E o Brasil tem um catolicismo muito forte, mas o Ceará ele tem essa atração, ele tem esse privilégio, né? Então vamos lá. Então Deus ele não olha para nós e não vê nada de bom, mas Deus não traz uma condenação para nós. O que foi que ele fez? Mas Deus prova o seu amor por nós ainda somos o quê? Pecadores. É tremendo isso. Então, quando eu ainda sou pecador, Deus ele provou meu amor. O que é isso que Deus fez? Deus não nos amou com amor filéu, aquele amor relacional. Você ama o seu filho lhe corresponde. Vou ilustrar isso melhor. Você se apaixona, ou uma mulher vice-versa. Você se apaixona. O que acontece? Se ele corresponde esse seu amor, você vai corresponder a ele. Então você vai o quê? Namorar. Então quer dizer o quê? Houve um amor ali correspondido, um amor relacional, de um grande relacionamento. Mas o amor de Deus é um amor ágape. É independente de você amar a Deus ou não. É um amor que se você ama Deus, Deus ele lhe ama. Se você não ama a Deus, Deus continua lhe amando do mesmo jeito. Então é um amor, independente dele ser correspondido ou não, Deus ele lhe ama. Isso é glória a Deus. Deus ele é tremendo por essas questões tão maravilhosas, né? Então, se Deus ele nos ama e provou seu amor por nós, o que foi que Cristo Jesus foi fazer na cruz? Ele foi pagar um alto preço. Ele nos comprou. Ele trouxe de volta. Eu vou ilustrar para que você possa entender melhor isso. Uma criança vindo do colégio com um barquinho que ele mesmo fez, caprichou, né? Então o que foi que ele fez? No momento que ele vinha do colégio para seu lar, uma grande tempestade, uma grande chuva começou. E nessa chuva ele lutando para salvar seus livros e também não se molhar, distraidamente, o barquinho caiu na chuva. E quando o barquinho caiu na chuva, a chuva levou a correnteza, levou seu barquinho. E o seu barquinho foi para um rio. E lá no rio tinha um pescador. E o pescador pegou o barquinho. Apressando aqui essa ilustração, para não perder tempo nela, o pescador viu o barco lindo, interessante, levou para casa e depois levou para a feira para vender o barquinho. E quando ele chegou na feira, o seu pai levou seu filho à feira para escolher algumas frutas para o lanche do colégio. E o filho pegou, papai, o meu barquinho. E o pai não deu importância, ele soltou da mãe do papai e foi lá. Ei, senhor, esse barquinho é meu. Não, esse barquinho eu peguei ele lá no rio. Não, pois é isso mesmo, eu estava na chuva, a chuva levou o barquinho e aí eu perdi o barquinho. O barquinho é meu, senhor. E o senhor, não. O barquinho eu peguei. Ele é meu. Ele se perdeu da sua mão, ele agora é meu. Aí o pai dele chegou e estava aquele atrito, o menino chorando. E o pai reconheceu o barquinho. Quanto é o barquinho? Eu vou ilustrar aqui o valor, R$10. Aí o jovem, papai, compra o barquinho. Aí o seu pai não comprou, deu dinheiro para ele comprar. E ele comprou o barquinho.
Quando ele comprou o barquinho, ele segurou o barquinho e olhou para o dono daquela banca, aquele pescador que pegou o barquinho. Esse barquinho ele é meu, eu que fiz, mas ele se perdeu da minha mão. Mas eu quero lhe dizer agora esse barquinho ele é meu 2 vezes. A primeira porque eu fiz, a segunda porque eu comprei. Tremendo, né, irmão? Nós somos de Deus 2 vezes. A primeira porque nós fomos feitos por Deus e a segunda porque nós tivemos um novo nascimento. Aceitamos Jesus Cristo, que veio na cruz do Calvário pagar o preço do meu e do seu pecado. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras. Nós somos salvos pela fé e de graça em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, mas Jesus Cristo, ele veio e nos comprou. E pela fé nós somos salvos em Cristo Jesus. Vamos entender o 4º ponto para nós fazermos a nossa conclusão. Então, eu sou salvo por Cristo Jesus. Porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Então, eu sou salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. E Romanos 10:13, que eu acabei de fazer a leitura para vocês. Vamos voltar lá para o texto da leitura inicial. Deixa eu abrir aqui que eu quero fazer a leitura aqui bíblica. Porque qualquer que invoca o nome do Senhor será salvo. Como é que você invoca o nome do Senhor? Como é que você vai chamar por alguém que você não conhece? Como é que você vai procurar por alguém que você não sabe que não existe? Então você só invoca o nome do Senhor se você conhece. Você só vai procurar pelo aquilo que você sabe que existe. Então, pela fé e pela graça, você invoca o nome do Senhor. Então, se você invoca o nome do Senhor, é porque você crê nele. Aí o versículo 9, ele faz o seguinte: se com a tua boca confessar que Jesus Cristo e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, em teu coração tu crê e com a tua boca tu proclama, tu anuncia o Messias, o teu Salvador, tu vai ter o prazer de falar dele. Então, meus irmãos, Deus ele provou o seu amor quando nós ainda era pecador. E agora nós confessamos o nome dele e invocamos o nome dele, porque nós temos a plena certeza da salvação. Quero fazer a conclusão desse belo estudo. Não quero prolongar muito ele, mas eu quero que agora você abra a palavra de Deus em João 14:15, para que nós possamos compreender mais de Jesus. É o último evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14, versículo 15. Quero fazer a leitura. Se me amas, guardas os meus mandamentos. Se você invoca o nome de Jesus, mas se você não amar Jesus, você não vai guardar os mandamentos de Jesus. Mas se você invoca o nome de Jesus e ama Jesus, você vai guardar os mandamentos dele. Eu vou ilustrar aqui dentro de um casamento. A pessoa faz uma aliança dentro do casamento e promete ser fiel até a morte. E você ama essa pessoa, você vai ser fiel a ele. Importa o que acontecer, seja qual for a adversidade, você vai continuar amando ele. Mas se você não ama, você não vai ser fiel a ele. Então, meus irmãos, precisamos ser fiel a Deus por completo. Meu nome é irmão Célio, mais uma vez, congrego na Igreja Batista de Sêmen de Fortaleza. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida, que você venha ter um belo discernimento e compreender a santa palavra de Deus. Um abraço e até a próxima aula.